Boa noite. Boa noite, meu amigo Alcivan. Amiga Lara Gurgel. Zélia, boa noite. Que alegria estarmos aqui de novo, né, gente? Boa noite, Mônica. Espera só alguns instantes, tá, gente? Para se juntar mais corações conosco nessa noite, tá? Boa noite, Gagaça. Boa noite, Neuda. Boa noite, Betinha, Ana. Espera só mais alguns instantes para se juntar mais pessoas conosco nessa noite, tá? Boa noite, Cíntia. Tudo em paz? Graças a Deus, né? Boa noite, Rita. Bem, gente, vamos dar início com nossa leitura inicial, tá? É o tempo que vão se juntando mais pessoas junto conosco, né? Boa noite, Mateus. Bem, gente, para iniciarmos, muito mais tem Deus para dar, né, Rita? Para iniciar a nossa reflexão da noite, eu trago uma mensagem do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo Espírito Ernesto, intitulado Carinho. Nas trajetórias da vida, diante do infortúnio, o amor chega em primeiro lugar. Onde está o necessitado, nem sempre o dinheiro é o primordial. O carinho e o afeto são abençoados por Deus. São mãos que serão sagradas pelas ações benfazejas que praticar. Mãos que trabalham são mais sagradas que lábios que oram. Veja que mensagem o Espírito Ernesto nos traz e nos convida nesses momentos tão difíceis que nós vivemos. As mãos que trabalham são muito mais eficazes do que os lábios que oram. O que ele quis dizer com isso? Que a oração não vale? Pelo contrário, a oração muito importa e muitas vezes é a única caridade que podemos ofertar. Mas o Espírito Ernesto nos convida a trabalhar. As mãos que trabalham, ou seja,
exercitar, executar a caridade. Como colocado nas Sagradas Escrituras, a fé sem obras, ela é morta. Porque aquele que crê, aquele que acredita, aquele que se renova, aquele que traz a esperança, o amor, aquele que se eleva, quer ver o progresso dos outros também. Por isso, a mensagem desta noite, por isso a mensagem do Espiritismo é as mãos que trabalham com carinho, além da oração, logicamente. Então, boa noite a vocês que chegaram agora, a Suza, a Jeane, o Gabriel, a Elisiane. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidar a cada um de vocês a, nesse momento, fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto, entrarmos em comunhão com o nosso Deus Criador, e em um só coração, um só pensamento, dizermos: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, te pedimos que nessa noite abençoe nós, enquanto espírito, enquanto corpo temporário, nossa mente, nosso psicológico. Envia, Senhor, teus emissários divinos para amparar a cada um de nós e de nossos irmãos que tanto sofrem nos dias de hoje, que não têm o que comer, que não têm o que beber, que estão desabrigados, desamparados. Abençoa nossos irmãos que trabalham na saúde, que trabalham incansavelmente para o bem do próximo. Abençoa, Senhor, nossos irmãos encarcerados do corpo físico, ajudando, fortalecendo, amparando. E a cada um de nós, Senhor, que passamos dificuldades de acordo com o grau do local, seja profissionais, amorosos, familiares. Olha, Senhor, por cada um de nós. Nessa noite, Senhor, pedimos que envie teus anjos de luz para abençoar as reflexões dessa noite, aumentando nossa intuição, Senhor, para as mensagens de luz, de esperança, de paz, de consolação, para que juntos possamos, Senhor, nesta noite e mais uma vez estudarmos o vosso Santo Evangelho à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Gente, nessa noite de hoje, como colocado aí no tema, nosso tema de hoje é: que é Deus? Essa pergunta é a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores e colocado na codificação espírita no Livro dos Espíritos. Mas antes da gente refletirmos um pouco, tanto sobre a pergunta, como também sobre a resposta, vamos entender um pouquinho, vamos pensar um pouco desde quando surgiu essa dúvida. Desde quando surgiu isso, e cada um de nós provavelmente já pensou alguma vez na vida, tanto no o que, ou quem, como, ou simplesmente que é Deus.
Sabemos que desde as civilizações antigas, desde as pessoas primitivas que habitavam aqui o globo terrestre, as civilizações acreditam em uma força superior, capaz de criar, de fazer, de manipular os elementos da natureza e a própria natureza. As civilizações antigas acreditavam no deus das águas, no deus do sol, no deus das chuvas, no deus dos ventos. Eles atribuíam a cada uma das forças da natureza, forças essas que eles não tinham a capacidade de controlar, e dizia que tinha algum Deus, alguma divindade manipulando, utilizando aquilo dali. Deus dos raios. Ele dizia que tinha aqueles deuses e por muitos e muitos séculos, quando queriam pedir algo a esta divindade ou a essas divindades, eles costumavam fazer oferendas, tentando barganhar com suas próprias divindades. No Evangelho de segunda-feira, a gente fez uma abordagem que serve nesse Evangelho de hoje, que era justamente nas passagens do Velho Testamento, onde Moisés foi incumbido para revelar a todos aqueles povos que não existiam vários deuses, mas apenas um Deus. Um único Deus. Somente um Criador. E as pessoas, naquela época e antes disso também, desde o tempo que eram politeístas, de muitos deuses, as pessoas temiam as suas divindades, e por muito tempo, após a revelação de Moisés, as pessoas também temiam a Deus, daquele Deus castigador, aquele Deus que pune, aquela figura de um juiz com um martelinho na mão que diz culpado ou inocente, vai para o céu ou para o inferno, que condenava. As pessoas tinham muito mais temor a Deus do que amor. Até hoje é muito comum a gente ver as pessoas dizer: meu filho, minha filha, não faça isso, porque Deus castiga. Perceba que esse medo de castigo da divindade, ele vem desde os primórdios da humanidade e até hoje estão conosco. Olha as raízes fortes que a gente tem. E Jesus, na nossa segunda revelação, Jesus nos vem quebrar um paradigma. Ele veio dizer que Deus não é esse ser, não é esta divindade castigadora, punitiva, que aplica uma pena muitas vezes centenas de vezes maiores do que o próprio mal, fazendo a pessoa pagar por toda a eternidade os equívocos de uma única vida. Jesus vem nos dizer que Deus, ele é amor. Por muitos tempos, as pessoas davam muitos nomes a Deus. Alguns nem diziam o nome de Deus. Diziam o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que não deve ser dito. Se referiam a Deus dessas formas por temor a Deus. Outros utilizavam muitos nomes: Javé, Jeová, Adonai, Elohim, e outros, Deus.
E Jesus vem e muda tudo isso. Jesus chega e refere-se a Deus chamando pelo nome de Abba. A-B-B-A. Abba. Abba, naquele dialeto, se a gente traduzir até hoje, as pé da palavra, como a gente costuma dizer, a gente teria parecido com papai ou painho. Então veja como Jesus falava da divindade do único Deus anunciado por Moisés, Criador de todas as coisas. Jesus chegava e dizia: meu Pai. O que aquelas pessoas deviam pensar de Jesus? Ou ele não sabia nada do que estava falando por chamar o próprio Deus de Pai, ou de papai, ou ele sabia muito bem o que ele estava falando, porque dizia meu Pai. Ou ele era muito próximo, ou ele não conhecia absolutamente nada. No Evangelho de João, 1 João, capítulo de 1 a 5, João nos traz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. O que essa passagem do Evangelho de João nos diz? Que Deus é luz. Deus é amor. Nele não há treva. Quer dizer que nele não há mal algum. É muito comum até hoje em dia as pessoas atribuírem algo de ruim a ser feito a Deus. Pode prestar atenção. As pessoas às vezes fazem algo ruim a alguém, se não a nós. E as pessoas costumam dizer assim: eu não vou dizer nada, eu não vou me vingar, eu não, mas Deus há de me vingar. Ainda trema a mãozinha assim: Deus há de me vingar, Deus há de fazer justiça. Ou seja, a pessoa quer atribuir algo de ruim a alguém à vontade e aos afazeres de Deus, como se Deus fosse fazer algo de ruim a seus próprios filhos. Olhe que pensamento nós temos. E João já dissera: nele não há treva alguma. Deus não faz o mal, Deus só faz o bem. Não podemos pedir, em oração principalmente, o mal a alguém. Que Deus é esse que ama um povo e não ama outro? Como que vai separar o povo, abre aspas, de Deus, está de um lado, e o povo que não é de Deus está do outro? Se Deus criou todos, somos todos filhos do mesmo Criador, Deus ama todos iguais. Ele não pode dar a um e fazer o mal a outro. Deus não, como a gente costuma dizer, há de me vingar. Deus há de fazer justiça sempre. E a justiça de Deus ocorre no tempo de Deus e não no nosso. Quando Jesus chegou, ele disse: o meu Pai é um Deus de amor. O meu Pai perdoa. Jesus ensina que devemos perdoar os nossos devedores, os nossos inimigos. Não só uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoe. Se nós perdoamos quantas vezes forem necessárias, muito mais Deus vai perdoar a gente, porque o seu amor é infinito. Então ele não há de se vingar, ele há de amar. Nós é que muitas vezes não entendemos o agir de Deus
Somos tão pequeninos, tão falhos, tão fracos. Não conseguimos compreender. Deus fala de muitas formas, nós não conseguimos ouvir. Porque não escutamos o que queremos, mas o que precisamos e merecemos. Mas também isso chega no tempo certo. E o tempo certo não é aquele que a gente quer, é o tempo de Deus. Mas Kardec, ele veio na primeira questão do Livro dos Espíritos perguntar aos espíritos superiores: que é Deus? E os benfeitores espirituais responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus está presente desde sempre e de todo o sempre. Tudo que foi feito é de sua criação. Inteligência primária, suprema, o Todo-Poderoso. Ele está presente em tudo, porque tudo é de sua criação. Desde os princípios físicos, químicos, biológicos, é tudo obra de sua criação. Desde as forças eletromagnéticas, gravitacionais, as forças nucleares, a forte e a fraca, tudo isso são obras de sua criação e instrumentos que ele utiliza para que seja cumprida as suas leis e seguir o seu rumo natural, pois é a inteligência, é a causa primária, a inteligência suprema de todas as coisas. Então nós temos, né, que Deus sempre existiu. Uma palestra de Divaldo Franco, ele nos traz, Divaldo nos apresenta 7 motivos para crer em Deus. 7 motivos para crer em Deus. Quanto mais nós estudamos ciências, quanto mais percebemos, tem pessoas que quando estudam a ciência, ou a antropologia, a sociologia, a filosofia, eles perdem a pouca fé que têm, pois acreditam cada vez mais na sua ciência. Eu, particularmente, quanto mais estudo, mais eu percebo a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, porque é tudo perfeito demais para não haver um Criador. Aí Divaldo, ele nos traz 7 motivos para crer em Deus. O primeiro motivo que Divaldo diz que acredita em Deus é a perfeição da natureza e de todo o universo. Perceba que realmente faz muito sentido. Quando a gente vê a natureza, as plantas precisam de água para viver. E quando recebem a água, elas precisam da luz do sol que nós temos graças ao nosso sistema solar. Ela absorve aquela luz para crescer. Quando cresce, dá frutos, e daqueles frutos, outros seres vivos se alimentam. Então há uma sequência. Quando vemos os astros, a Terra, que tem as condições perfeitas para agrupar a cada uma das criaturas que aqui está. Neste globo em que vivemos, precisamos da água para viver, para que exista vida como nós conhecemos. Por isso que o Mestre Jesus dissera: quem não nascer de água e de espírito não entrará no reino dos céus. Neste globo nós necessitamos da água para viver. Nascemos da água desde nossas primeiras criaturas, como provada cientificamente, que nós viemos das águas. E a evolução sucessiva até chegarmos à perfeição que somos hoje. Perceba que nós estamos no 3º planeta do nosso próprio sistema solar, a uma distância capaz de ter vida como a água. Se tivéssemos vindo antes, não teríamos. Num planeta antes, no caso,
como Vênus, planeta mais quente do sistema solar, mesmo sendo o segundo. Água, nem se fala, né? Mas nós temos aqui no terceiro. Se fosse no quarto, lá em Marte, água, não, deserto de areia lá. Então perceba, é por acaso que nós estamos aqui? Não, um conjunto de forças cósmicas entrando em perfeito equilíbrio para que o próprio globo terrestre e os outros globos não colapsem, não colidam com o nosso núcleo, com o Sol. A força que atrai, a força que repele, entrando em equilíbrio para a perfeita dança universal cósmica. Que perfeição cosmológica! Como o acaso poderia criar algo tão perfeito se não fosse uma inteligência suprema acima de todos? Divaldo nos conta que a segunda coisa que faz ele acreditar em Deus é a vida animal, vegetal e humana. Realmente, quando a gente olha para pensar somente no ser humano, a gente consegue ver o quanto que nós somos perfeitos demais para que não haja um Criador que nos fez, que nos planejou. Nós temos o sistema cardíaco, respiratório, reprodutório, excretor. Nós temos um cérebro pensante. Nós temos uma arcádia dentária. De todos os ossos do corpo, a gente utiliza os de cima para nos alimentarmos do alimento que chega ao nosso corpo. Outra parte dele é responsável por tirar seus nutrientes, suas propriedades, para dar sustância ao corpo físico. E tudo que não utiliza, ele coloca para fora para gerar espaço para novos. Olha que perfeição! Olha que coisa muito bem pensada. Dentro de nós há tantas veias, tantas artérias capazes quilométricas, mas tudo no seu cantinho, tudo do seu jeito perfeito, uma musculatura. Como pode o acaso fazer criaturas tão perfeitas? Como pode em nós, uma parte de nós produzir em água, pode-se dizer, na viscosidade, no líquido que nós produzimos em nossos sistemas reprodutores, levarem toda a informação de código genético? É a terceira coisa que Divaldo nos fala de acreditar em Deus. Porque em uma parte muito pequena de um líquido leva toda a carga genética da espécie, das raças, que gera uma outra criatura. Novamente nascemos da água, do fluido e em espírito, pois quando o corpo começa a se desenvolver, é quando o espírito já se aproxima do corpo e fica zelando pelo seu próprio aparelho, para que cresça até que chegue o ponto de nascer e o espírito se liga definitivamente ao corpo. Então veja, em partículas microscópicas está toda a carga genética animal para que o corpo, que a raça se perpetue. Mas olhe que perfeição! Aí o corpo humano, feminino, começa a gerar em si tudo para aquele feto. O seu corpo muda. As reações químicas internas do corpo se adaptam, produz alimento do próprio corpo para aquela criança, para aquele bebê que vai nascer, seja ele da raça humana, seja ele de espécie animal. Olhe que inteligência também que fez com que os animais, um cavalo, por exemplo, não cruze com um cachorro. Não conseguem. Apenas a própria espécie gera criação da própria espécie. Não tem anomalia. Apenas uma espécie se reproduz com ela mesma. Como o acaso poderia pensar em algo tão perfeito se não existisse uma mente grande por trás? É perfeito demais. Quando nós olhamos para uma árvore, um fruto, uma semente tão pequena, e dentro daquele fruto
já tem todas as informações necessárias que diz que aquela pequena semente vai ser uma grande árvore algum dia, tirando seu sustento da terra, da água e do sol. Muito bem planejado, não acreditam? Muito bem pensado, que começa pequeno, cresce aos poucos, se desenvolve. O acaso teria criado algo tão perfeito? Eu acho que não. Aí o quarto motivo que Divaldo acredita é o instinto animal e o instinto do homem também, ao dizer algo está errado, é hora de fugir, é a hora de se abrigar. O corpo sinalizar quando está com fome, quando precisa se proteger, quando precisa ir para algum canto ou sair. Como que as aves, quem ensina para um passarinho como criar o seu próprio ninho? Se quando o filhotinho do passarinho ele cresce um pouco, que aprende a voar, ele vai embora. Quem ensina para ele como fazer o seu próprio ninho? Ele já nasce sabendo. Quem que ensina o João de barro a criar a casinha de barro? Aquele pequeno inseto traz consigo mesmo um instinto da própria raça capaz de fazer ele continuar aquilo que ele é. Perceba, mas olha que perfeição. Tudo nos leva a acreditar e a pensar que não existe o acaso. Aí Divaldo nos traz mais um. Ele diz que acredita em Deus pela inteligência que o ser humano tem e pela memória. Mas realmente é um fato bem curioso, não acham? Como nós somos inteligentes, como a raça humana, dentre todas as espécies do planeta, a espécie humana, ela consegue pensar, ela consegue criar, modificar, manipular, lembrar de coisas que aconteceram há 10 anos, 15, 5 anos. Nós lembramos, fica guardado na nossa mente, um cérebro, a máquina mais perfeita que existe, que controla todo o corpo, que nos faz pensar, que nos faz agir. Como nós temos uma inteligência capaz de nós conseguirmos evoluir em cada uma das coisas que temos e a aprender coisas novas. Como o acaso teria criado algo tão perfeito? Não teríamos nós um Criador capaz de dizer que essa espécie, diferente das outras, iria pensar, se lembrar, estudar e avançar? O acaso criaria algo tão perfeito? Eu acho que não. Deve existir um Criador. Divaldo nos conta que ele acredita em Deus quando vê a ecologia, quando ele vê cada animal, o que sobrevive na água, o que sobrevive da grama, que produz leite, o que o seu próprio corpo pode servir de alimentos e outro não. Enquanto um produz o leite, que nós tiramos o nutriente para nós, e a própria espécie animal que produziu. Ele disse que quando vê essa perfeição, ele vê Deus. E nós também, se pararmos para pensar. Cada inseto, cada rosa, cada flor, cada uma delas diferente, mas tão bem feito. De uma abelha, uma mosca, uma joaninha, cada uma delas é diferente e cada uma delas é perfeita. O acaso criaria algo tão perfeito? Eu acho que não. E Divaldo nos diz que o sétimo motivo que ele acredita em Deus é a imaginação, a capacidade de compreender o absoluto, compreender, imaginar. A gente fantasia. Se nesse exato momento eu pedir a cada um de vocês que pense no mar, pense numa praia,
automaticamente a nossa mente cria um cenário da água, da areia, de pássaros cantando, de coqueiros, talvez uma casinha, uma tenda, e a gente começa a imaginar que perfeito nós somos. Como o acaso criaria algo tão perfeito? Da graminha que balança no chão a um astro celeste que brilha lá em cima, trazendo todas as energias por um processo de fisão e fusão nuclear que gera calor, que gera luz, que nós utilizamos. E dessa luz vai para a planta, que produz frutos que nós comemos, que gera os nutrientes que nós precisamos. Da erva, das plantas, das flores, das matas, que nós utilizamos para fazer um simples chá, que melhora uma dor de cabeça, que melhora uma dor. Mas olhe o quanto conectado é tudo. Quão perfeito é cada uma dessas coisas. Como poderíamos pensar que não existe um Criador, uma mente capaz de pensar em tudo isso? Afinal, tudo que existe de inteligente vem de uma causa inteligente. Olhe o que o Livro dos Espíritos, na questão 14, Kardec pergunta aos benfeitores: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os benfeitores respondem: num axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão o responderá. Quando nós vemos um carro, sabemos que quem criou foi o homem. Quando nós escutamos uma música conhecida, sabemos que quem a compôs foi os homens. Quando vemos uma obra literária, uma arte, um quadro, quando vemos a Mona Lisa, por exemplo, sabemos quem foi que criou, quem foi que pintou, quem foi que compôs. Agora, quando olhamos para uma montanha, quando olhamos para o mar, para as nuvens, para o próprio humano, quem criou? Foi o homem? Então existia um Criador, capaz de pensar em tudo isso, pois toda causa inteligente por trás tem um efeito inteligente. O acaso não cria nada, ainda mais perfeito. Na sexta questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Ou seja, a ideia que nós temos de Deus não é porque a gente foi educado a pensar nele desde criancinhas, levados, se for na Igreja Católica, ao catecismo, se for na Igreja Evangélica, a evangelização, ao Centro Espírita, a evangelização infantil, e a criança desde sempre aprende, cresce escutando que existe um Deus Criador, e quando a gente fica adulto, começa a pensar por si só, aí a gente diz: existe um Deus. Então Kardec perguntou aos benfeitores: nós acreditamos em Deus porque tivemos uma educação para acreditar nele? E os benfeitores espirituais responderam: se assim fosse, por que existiria em vossos selvagens esse sentimento? Ou seja, se nós acreditássemos em Deus pela educação que nós tivemos, quem foi que disse ao povo primitivo que existia uma força criadora de tudo? Por que aqueles primitivos, nossos irmãos selvagens de milênios atrás, acreditavam nos deuses? Se não tivessem trazido uma memória, uma lembrança de que existe um Criador. Quem foi que disse a eles, já que eles foram os primeiros? Quem educou eles? Ninguém. Eles foram levados a acreditar quando notam tudo aquilo de perfeito, que existe uma causa capaz de criar tudo. Quando os espíritos, Kardec perguntou de novo: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa dos atributos de Deus? E os benfeitores espirituais respondem: do vosso ponto de vista, sim. Ou seja, Kardec perguntou
todo o seu vocabulário e conhecimento de tudo que seria bom e perfeito. Aí ele perguntou cada uma dessas coisas. Infinito, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Tudo que existia de bom, Kardec perguntou se Deus era. E os benfeitores espirituais responderam: pela sua pergunta, sim. Ele é tudo isso que você falou e ainda é muito mais. Deus é muito mais perfeito do que os vossos seres humanos mais inteligentes poderiam pensar. Então, na vossa limitação, sim, Deus é tudo isso. E quando você tiver mais entendimento, Deus será muito mais e muito mais, porque a gente não tem a visão completa do quão perfeito é Deus. Nos falta palavras, nos falta atributos. Mas quando dizemos que Deus ele é eterno, o que queremos dizer com isso? Deus é eterno porque ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Porque se Deus não existisse sempre, alguém teria que criá-lo. Então existiria um antecessor. Alguém criou o Deus e ninguém criou. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é eterno. Quando dizemos que Deus é imutável, é porque as suas leis não mudam. Ele não muda a forma de governar todo o sistema solar, todo o universo, cada uma de suas criaturas. Deus ele é imutável. As leis de Deus não mudam, pois se assim fosse, se as leis de Deus mudassem, quer dizer que elas não seriam perfeitas, porque ele iria criar uma melhor, uma nova, uma atualizada. Então quer dizer que a antiga não estava servindo, era falha, e Deus não erra. Deus é perfeito. Suas leis também são perfeitas, não mudam. As leis de Deus são imutáveis. Ao dizer que Deus ele é imaterial, é porque nós acreditamos nas coisas palpáveis, nas coisas concretas, no que pegamos e vemos, na matéria. Deus não tem matéria. Deus ele é imaterial. Ele não precisa de matéria para existir. O Espírito existe por si só. Deus criou todos, então ele existe por si só. Ele é imaterial. Ele não precisa de matéria para se apresentar, para dizer que existe. Deus é Deus. Quando dizemos que Deus ele é único, é porque não existe outros deuses. Porque se assim fosse, provavelmente iria existir acordo de governança, iria existir o mais fraco, iria existir o mais forte, para existir um consenso de como ir. E o poder traz ganância. A chance de um querer tirar o local do outro, como a gente vê em muitos desenhos politeístas, de muitas crenças, né? Onde um Deus quer tomar o posto divino de outro Deus, porque o poder gera inveja. E se existissem outros deuses, Deus não seria único. E se existissem vários, alguém teria criado. E Deus, ele é único, o Todo-Poderoso. Por isso que tem as suas leis. Ele as criou. Ao dizer que Deus ele é onipotente, dizemos que Deus é o Todo-Poderoso, que criou tudo e ele sempre existiu. Porque se ele não tivesse criado tudo, alguém teria criado que não teria sido ele. Então existiria mais de um. Ele não seria Deus. Ele não seria único. Deus é onipotente porque tudo pode, tudo faz, tudo constrói, tudo governa. Ele já é o Todo-Poderoso por si só, porque ele é Deus, o Criador, a inteligência suprema.
a causa primária de todas as coisas, todas as coisas. O seu poder é inimaginável para a nossa condição espiritual aqui. Não temos nem noção de como Deus é. Apenas os espíritos mais puros se aproximaram de Deus. Conhecem Deus. Nós temos alguns milhões de anos ainda para reencarnar, até conseguirmos sermos espíritos perfeitos. Há um dia, quem sabe, chegarmos a isso. Quando dizemos que Deus é soberanamente justo e bom, é porque Deus não é mau. João dissera isso para nós em seu evangelho. Deus é luz, nele não há treva alguma, não há mal. Ele é soberanamente justo e bom. A gente é que por uma visão limitada, pequena, não conseguimos compreender. Quando dizemos, Senhor, o salmo, manifesta-te, manifesta-te, juiz da terra. Ele manifesta-se. Ele é um Deus que jamais falhou. Soberanamente justo, justo e bom. O seu agir vem de muitas formas. Somos espíritos imortais desde que criados por Deus. Sua justiça atravessa milênios. Mas ele é soberanamente justo e bom. Quer dizer que Deus não castiga. Ele não pune. Ele nos dá situações de repararmos os nossos defeitos, de nos levantarmos quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes cairmos, todas as vezes precisamos nos levantar. Situações difíceis vão aparecer sempre, para que a gente sempre perceba que a força que diz em nós para continuarmos, para prosseguirmos, vem de um juiz soberanamente justo e bom, de uma causa suprema, de uma inteligência primária que governa todas as coisas, todas. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, estou com o olho aqui no relógio, gente. Para finalizar as nossas reflexões de hoje, eu trago um texto de Antero de Quintal, chamado Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, a amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e das montanhas? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Deus é Deus. Sempre existiu, sempre vai existir. Soberanamente justo e bom. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos criou, que nos observa, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos ampara, de onde nós viemos, para quem nós vivemos, para quem nós iremos retornar. Somos todos obras de sua criação, e nenhum pai, nenhuma mãe deixa seu filho desamparado. Pelo contrário, sempre de braços abertos. Soberanamente justo e bom, é o Deus que nos criou e que nos ama. Nesse momento, eu convido novamente a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, a mais uma vez elevar os pensamentos ao alto, de corações conectados, possamos agradecer a esse Deus tão perfeito que nos criou,
a esse Deus que jamais nos desamparou, que jamais falhou. Nós que não conseguimos compreender, mas um dia todos nós conseguiremos, em notar a grandiosidade e a perfeição que Deus nos deu, que Deus nos fez. Em um só coração, em um só pensamento, possamos dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradeço-te, Deus, por tudo que me destes, por tudo que me dás. Compreendo, Senhor, que tudo o que acontece é do teu querer, é do teu agir, que até as situações momentâneas que a terra vive é para o bem, é para o progresso da humanidade, que não é castigo, que não é praga, mas sim é uma forma que por ora, Senhor, eu não conheço, mas que nos convida a colocarmos em prática o exercício do amor, da caridade. Que nós, Senhor, sejamos missionários em Tuas mãos para levar o conforto, a caridade e a esperança a cada um dos Teus filhos, que muito sofrem, que muito precisam do Teu amparo. Como somos obras de Tua criação, Senhor, Tu está presente em tudo que é Tua obra, incluindo a mim. Que diminua eu, Senhor, para que Tu cresças mais e mais, através de meus atos, de minhas palavras, que eu possa ser luz, que minhas mãos trabalhem para o bem, que meus lábios abençoem, que orem, que eu trabalhe junto convosco para um mundo melhor. Então, Senhor, nessa noite, eu só Te agradeço pelo ar, pela vida, pelas plantas, por mim. Agradeço-Te, Senhor, pela minha saúde, pela minha família, pela minha casa, Senhor, que pode ser simples, que pode ser luxuosa, pela minha cama ou pela minha rede, que pode não ser nova, que pode não ser grande, mas que muito me acolhe nos dias cansados, nos dias tristes. Eu consigo repousar o meu corpo e o meu espírito em Vós repousa. E o Senhor ampara, fortalece e nos dá toda a força e ânimo necessário para seguir, seja de uma forma direta ou pelos Teus mensageiros que dizem: continue, meu filho, continue, minha filha. Vós sois sóis, vós sois o sal da terra. Sejamos obreiros do Senhor. Muito mais sofreu nosso Mestre Jesus, mas Ele ensinou em toda a sua vida a perdoar e amar. Teu exemplo foi na frente e nós vamos seguir o nosso Mestre, pois confiamos em Ti, Senhor, na Sua sabedoria infinita, na inteligência suprema. Acreditamos em Vós, Senhor. Olhe por cada um de nós, por cada um de Seus filhos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes aqui, ao Mateus, a Sofia, ao Alexandre, a Ariana, ao Oliveira. E eu quero aproveitar vocês para fazer um convite muito especial para mim. Nesse sábado, gente, esse sábado agora, eu estarei proferindo uma palestra pela Sociedade Cultural Espírita André Luiz, é um centro espírita lá de Areia Branca. E na oportunidade, essa palestra, ela é muito especial para mim. Ela será a minha 100ª palestra. E eu quero convidar a cada um de vocês para compartilhar
essa alegria a se fazerem presentes. Será a primeira live desse centro espírita. Eles estão parados em atividade desde o distanciamento social, estão retomando agora de forma remota, em forma de live, as suas atividades, as suas palestras. E será comigo, e com muita alegria eu venho convidar cada um de vocês a se fazer presente nessa palestra de sábado. Ficarei muito feliz se vocês fizerem presentes e vou entender também se não puderem. Então, obrigado por essa noite, obrigado por estarem aqui juntos, conectados em corações, em pensamento ao alto, e que Deus abençoe a cada um de vocês e vossas famílias e amigos. Boa noite, pessoal, que Deus abençoe.